Carta 8. Meu querido pai, a maneira como tens recebido minhas comunicações a respeito do extraordinário profeta que agora está atraindo toda a Judéia após si no deserto, e a certeza de que posso obter da tua sabedoria, a erudição e piedade, uma solução para todas as dificuldades e um verdadeiro guia para a verdade, me leva a continuar livremente e em detalhes o relato dos eventos que se passaram sob minha experiência. Eu irei em meus relatos sobre os maravilhosos fatos que presenciei e que ainda posso presenciar, não somente transmitir as impressões que causaram em minha mente, mas também que causaram na mente de muitos outros, dos sábios e entendidos, de eminentes que também ouviram e viram essas coisas. Assim terás o peso de muitos testemunhos, que certamente respeitarás, considerando a dignidade, a sabedoria e a posição das pessoas em questão. Minha última carta terminou com o relato da escolta romana, sob a autoridade do jovem centurião romano que, como já escrevi, com muita cortesia ofereceu proteção à nossa pequena comitiva. Era manhã, cedo. O sol não estava mais do que a 1h30 acima das montanhas de Moabe. O ar estava com aquela brisa leve, tão agradável para se respirar, que me atingia como uma das bênçãos peculiares dessa terra santa de nossos pais. No Egito há uma falta de vida no ar tórrido, nesta estação que experimentamos aqui. E enquanto cavalgava, senti como se alegremente montasse o árabe do deserto e voasse através dos mares de areia de Edom, com a ligeireza que me impressiona sempre que vejo os filhos do deserto cavalgarem, pois um bando de 30 cavaleiros veio corajosamente perto de nós, de um desfiladeiro, enquanto nos aproximávamos de Betânia, e depois de nos observar por alguns momentos, como passos rápidos afastaram para as alcovas das colinas, rápidos como o vento, enquanto um destacamento de nossa escolta romana foi ordenado a galopar em direção a eles. Sobre isso, o rabino Amós disse que tivemos a sorte de ter tal forte proteção, porque essa comitiva dos filhos de Esaú teria nos atacado e saqueado, como eles costumam fazer a todos que vão ao Jordão e têm atraído com grande ousadia, como eles costumam fazer a todo grupo de israelitas que eles encontram. E a recente multidão que vai ao Jordão, que tem atraído com grande ousadia para perto dos muros de Jerusalém, disse o centurião romano, em grande número para ficarem de espreita e roubá-los. Assim, a hostilidade que começou entre o patriarca Jacó e o patriarca Esaú nunca foi curada, mas inflama no peito de seus descendentes até o dia de hoje. E ainda, Esaú odeia Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. Os romanos admiram grandemente a equitação, a arte ou prática de cavalgar desses filhos de Esaú, e sobre seus pesados cavalos armados com armaduras de ferro, teria sido inútil segui-los quando fugiram. Logo em seguida, alcançamos o cume do monte acima de Betânia, de cuja eminência, antes de descer ao vilarejo, tivemos uma vista deslumbrante da cidade santa de Deus, com seu alto templo brilhando sob os raios solares como uma montanha de prata arquitetônica. A escura torre de Antônia contrastava com seu esplendor, e a fortaleza de Davi reprovava os muros com uma majestade bélica que me impressionou profundamente. Ah, como eu poderia contemplar a cena, meu querido pai, sem emoções de temor, admiração, adoração e gratidão. Segurei as rédeas, pedi ao rabino Amós para esperar alguns momentos enquanto eu examinava Jerusalém,
que tão familiar quanto poderia ser para ele a partir deste ponto e para todo o resto da nossa cavalgada, era nova para mim, mas ele estava muito à frente para me ouvir, pois eu já me atrasara alguns segundos. E o centurião, cavalgando ao meu lado, parou respeitosamente com uma parte de seus comandados e disse que aguardaria o meu lazer. Não pude deixar de te agradecer por sua civilidade, e em seguida, voltando-me na direção de Jerusalém, logo me esqueci de tudo mais, exceto de sua reverente contemplação. Irresistivelmente, enquanto a olhava fixamente, recordei o tempo em que nosso pai Abraão foi encontrado diante de seus portões por Melquisedeque, seu rei, a quem prestou homenagem real. Vi outra vez Davi avançar de seus elevados portais à frente dos exércitos, para conquistar as nações circundantes. Vi os esplêndidos cortejos de orientais, dos reis do sul, dos reis do norte, de Sabá, a rainha da feliz Arábia, serpenteando através de seu agradável vale e entrando para prostrar-se diante de Salomão, o príncipe da sabedoria, glória e poder, cuja fama de sabedoria e grandeza se espalhou por toda a terra. Ah, a terra inteira tem agora conhecimento da história de vergonha e escravidão de Israel. Mas vem o dia, querido pai, quando ela erguerá sua face do pó, usará vestimentas reais e Deus colocará uma coroa sobre sua cabeça, e a sua glória e domínio não terão fim. Esta certeza estancou as lágrimas que brotaram em meus olhos, enquanto eu contrastava o presente com o passado. Na memória, continuava a contemplá-la, e vi os exércitos dos assírios, os exércitos dos caldeus, os exércitos do Egito, da Pérsia, da Grécia, todos, cada um por sua vez, cercando a cidade santa e conquistando-a, embora Deus ali habitasse no misterioso fogo da Shekinah. Mas a presença de Jeová em uma cidade ou em um coração não os salvará de seus inimigos. Se a cidade ou o coração não estiver com Deus, e sabemos pelos profetas que os corações de nossos pais estavam longe de Deus e por isso foram entregues aos seus inimigos para serem castigados. Ah, meu querido pai, que o nosso povo de hoje aprenda a terrível lição que o passado lhe ensina. Tu devias ver Roma, disse o centurião, que tinha observado a minha emoção com evidente surpresa. É uma cidade de grandeza inigualável. Ela abrange 6 vezes mais espaço do que essa cidade e contém 365 templos, enquanto Jerusalém contém apenas um. Mas não há senão um só Deus, eu respondi, de forma impressionante. Nós cremos que há um Deus que é o autor de uma grande multidão de deuses menores. Para cada um erigimos um templo, disse ele com firmeza, mas de forma respeitosa. Ao ouvir isso, sentindo pena de que uma pessoa tão nobre pudesse ser tão ignorante a respeito da verdade, comecei a mostrar-lhe, segundo os profetas, que Deus era um e que todas as coisas foram feitas por ele. Mas ele, arrancando uma flor de uma árvore que estava ao seu alcance, disse: Está sob a dignidade do Pai dos deuses, o grande Júpiter, descer para fazer uma flor como essa, formar um cristal, dar cor ao rubi, ou criar esse pássaro dourado que flutua entre as flores perfumadas. Ele fez o sol, a lua, as estrelas e a terra, mas deixou os trabalhos menores para as divindades inferiores. Fale-me de teu Deus único e prove-me, jovem, que ele fez todas as coisas e é um, e teu Deus será o meu Deus. Não era o momento apropriado para eu tentar combater esse erro, mas reservei a primeira oportunidade convenientemente para instruí-lo na verdade.
como ela é revelada no céu ao nosso povo favorecido. Ele já manifestou um espírito inquiridor acerca de nossa sagrada fé, e o rabino Amós ensinou-lhe muitas coisas dos livros de Moisés, o suficiente apenas para levá-lo a desejar conhecer mais, mas não para arrancar de seu coração suas superstições pagãs. A docilidade de sua natureza, o seu julgamento seguro, a franqueza de seu caráter, o temperamento sincero do homem por inteiro inspiram-me grande confiança de que ele acabará convencido de seus erros e abraçará a fé de Israel. Cavalgamos adiante pela rua de Betânia e logo chegamos à casa de teu ex-amigo, Rabino Abel, que morreu há muitos anos em Alexandria, quando foi lá negociar, cujos filhos tu desejaste que investigasse como estão vivendo. Eles são agora, como sabes, adultos e ainda moram em Betânia. Sendo amigos de minha prima Maria, foi decidido que parássemos lá para descansar uma meia hora antes de seguirmos nosso caminho. Era uma moradia sincera e humilde, em frente da qual o rabino Amós ajudou-me a apear. Havia um ar de limpeza, doçura e tranquilidade doméstica em torno da casa, que imediatamente veio ao meu coração e me fez amar o lugar, mesmo antes de ter visto os habitantes que saíram para receber e tinham entrado com minha prima. Mas ao ouvir também da minha chegada, apareceu uma jovem loira de 22 anos, com a expressão do mais afetuoso acolhimento, e aproximando-se de mim com um misto de respeito e amor, ela me abraçou enquanto o Rabino Amós nos apresentava. Senti-me imediatamente como se estivesse nos braços de uma irmã, e que eu sempre a amaria. Em seguida, aproximou-se um jovem de cerca de 30 anos, com um semblante de extrema simpatia, cheio de intelecto e boa vontade. Ele estava pálido e habitualmente pensativo, mas uma luz agradável e amiga brilhava em seus olhos escuros e bonitos, enquanto estendia a mão para me dar boas-vindas. Tu já tiveste uma descrição completa dele e de seu caráter em uma das minhas primeiras anteriores, e é desnecessário dizer-te que era Lázaro, filho de teu amigo. Na entrada, Marta, a irmã mais velha, encontrou-me, mas com a maior cerimônia desculpou-se por receber numa casa tão humilde a rica herdeira de Alexandria, como me chamou. Abracei-a tão carinhosamente que esse sentimento desapareceu instantaneamente. Cada membro da família possuía atrativos de uma qualidade peculiar. Marta ocupou-se imediatamente de preparar refeições leves para nós, e logo colocou à nossa frente uma simples, porém agradável refeição. Era mais do que desejávamos, pois todos insistimos que não precisávamos de nada, já que não tínhamos estado cavalgando por muito tempo. Maria, enquanto isso, e Lázaro assentavam-me ao meu lado e me fizeram muitas perguntas sobre Alexandria, e especialmente se eu já tinha visto a sepultura de seu pai. E quando eu lhes contei que, a pedido de meu pai, eu mantinha as flores frescas ao redor dela, ambos apertaram minhas mãos e me agradeceram com tanta gratidão que as lágrimas em meus olhos responderam à emoção nos olhos deles. Como te descrever a amabilidade da pessoa de Maria, e ainda nem tanto a perfeição das feições como da alma, que as inspira e lhes empresta um encanto que não posso transmitir-te adequadamente? Seus olhos são dessa cor marcante, tão raramente visto entre o nosso povo, e quando é visto, tem um tom mais rico e mais azul céu do que é encontrado nos nossos olhos azuis dos nativos do norte. Eles são tão azuis como os céus da Judéia, e ainda possuem todo o brilhante e tórrido esplendor dos olhos das jovens hebraicas. Seu cabelo, que é um castanho dourado suave, é usado preso em massas onduladas pelo seu pescoço maravilhosamente moldado. Seu ar é sereno e confiante,
e ela tem tão pouca astúcia que lhe permite ler todos os segredos de sua alma pura no céu de verão dos doces olhos de que te falei. Há nela um indescritível espírito meditativo que é muito tocante e ao mesmo tempo agradável. Marta, a mais velha, é de uma disposição mais viva, contudo, mais dominante em seu aspecto, é mais alta e quase majestosa em seu semblante. Seus olhos e seu cabelo são negros, os olhos meigos e radiantes de inteligência, como os de seu irmão Lázaro, com quem se parece. Ela tem uma voz atraente e um modo que te leva a sentir forte confiança em sua amizade. Ela pareceu tomar para si toda a direção da nossa hospitalidade, que Maria, mais quieta, deixou para ela como uma coisa natural, preferindo conversar comigo sobre a terra do Egito, onde nossos pais estiveram em escravidão e sobre o qual nossos jovens na Judéia têm ideias tão terríveis. Maria perguntou-me se eu não tinha medo de morar lá. Se alguma vez vira o túmulo dos faraós e se as 70 pirâmides do Nilo eram obra de nossos antepassados ou haviam resistido ao dilúvio como os montes eternos. Lázaro conversou principalmente com o Rabino Amós, que o interrogou com muito interesse sobre o profeta João do deserto, a quem lembrarás conforme te escrevi. Lázaro visitara Depois de nossa refeição, Marta me mostrou 3 lindas faixas de bordado que ela estava fazendo para o novo véu do templo a ser colocado no próximo ano, pois as irmãs vivem do trabalho de bordado para o templo, e Lázaro faz cópias da lei e dos salmos para os sacerdotes. Ele me mostrou sua mesa de cópia e os rolos de pergaminho sobre ela, alguns parcialmente escritos em belos caracteres, alguns já completos. Ele também me mostrou uma cópia do livro de Isaías que ele acabara de terminar e que o ocupara 107 dias. Foi primorosamente executado. Outra cópia incompleta estava jogada de lado, destinada a ser queimada, porque cometeu um erro ao formar uma letra. Pois se um J for acrescentado, o trabalho é condenado e queimado pelos sacerdotes. Tão rigorosos eles são, que somente cópias perfeitas e imaculadas da lei e nenhuma outra devem existir. Maria me mostrou também um tapete belamente bordado, que a esposa de Pilatos, quando veio de Cesareia, lhe encomendou. Não receberei dinheiro por isso, disse Maria, mas vou presenteá-la, pois ela tem sido muito amável conosco. E quando, no ano passado, ela e o procurador Pilatos, seu senhor, vieram de Cesareia a Jerusalém, no tempo da Páscoa, ela enviou seu médico particular para cuidar de Lázaro, que ficou doente devido ao confinamento demasiado que suas tarefas lhe impõem. Ela nos conheceu somente por indagar quem havia feito o bordado dos mantos do altar que ela tinha visto em alguma parte antes de serem colocados no templo e que muito admirara. Vendo sobre a mesa uma capa de livro ricamente trabalhada em seda e veludo, com as letras I, N, bordadas em folhas de oliveira, perguntei-lhe se aquilo tão elegante não seria para o sumo sacerdote. Não, respondeu Marta, com olhos brilhantes, falando antes que sua irmã pudesse responder. Isso é para nosso amigo e o amigo e irmão de Lázaro. Qual é o nome dele? Perguntei. Jesus, de Nazaré. Eu ouvi João falar dessa pessoa, disse minha prima Maria com animação, e perguntando-me, me fez lembrar como João havia repetido o que Lázaro lhe falara de seu amigo de Nazaré, o que eu te escrevi. Eu me sentiria feliz, acrescentou minha prima, em conhecê-lo também. E pelo que ouvi falar dele, disse eu, será de fato um prazer vê-lo.
As duas irmãs nos ouviram com visível interesse, e Marta disse: Se vocês estivessem aqui alguns dias atrás, vocês o teriam visto. Ele nos deixou depois de estar conosco 3 semanas para voltar a Nazaré, mas pediu para encontrar Lázaro em Betabara, 3 dias depois, por alguma razão importante. E meu irmão irá, porque ele o ama tanto que atravessaria mares para encontrá-lo. Então disse o rabino Amós a Lázaro: Se você quiser viajar tão brevemente em direção ao Jordão para encontrar seu amigo, é melhor você se unir à nossa companhia e compartilhar nossa escolta. Assim, Lázaro, depois de algumas consultas com suas irmãs, consentiu em ir. Que família feliz é essa, pensei. As irmãs felizes com o amor uma da outra, o irmão feliz com o amor delas, todos os três unidos como um só, na mais pura afeição, e ainda um quarto se lhes acrescenta, cujo amor pelos três irmãos é igual ao deles por ele. Humildes em posição social, pobres e dependentes do trabalho de suas mãos para o pão de cada dia, contudo a família é daquelas que reis poderiam invejar e que nem ouro nem joias poderiam comprar. Deixei essa abençoada residência de amizade fraterna com tristeza e senti que seria perfeitamente feliz se pudesse ser admitida como o quinto elo nessa coroa de flores de amor mútuo. Mesmo o centurião romano ficou impressionado com o ar de repouso pacífico que ali reinava e me falou disso com entusiasmo quando fomos embora. Por volta do meio-dia, paramos num caravansarai, termo que designava um tipo de estabelecimento hoteleiro, pousada ou estalagem comum, sobretudo no Oriente Médio, Ásia Central e Norte da África. Tradutor. Na metade do caminho entre Betânia e Jericó. Aqui alcançamos um amigo do rabino Amós, o venerável e erudito, sábio e advogado Gamaliel. Ele estava também, conforme confessou, dirigindo-se ao Jordão para ter uma entrevista com o profeta, sendo persuadido a procurá-lo por causa de um sonho extraordinário que tivera e que contou ao seu amigo Rabino Amós, não nos deixando ouvir, mas o efeito desse sonho sobre meu tio despertou muita curiosidade para saber o que era. Mas ele tem estado em cuidado silencioso sobre o assunto. Acompanhando o advogado Gamaliel estava um jovem que era seu discípulo e que ia com ele como uma companhia pelo caminho. Seu nome era Saulo. E eu observei particularmente porque ouvi o venerável advogado dizer que ele era o jovem mais extraordinário que já tinha se assentado a seus pés para aprender os mistérios da lei. Esse jovem estudante da lei e Lázaro cavalgaram juntos e conversaram longa e seriamente pelo caminho. O primeiro pensava que não vinha outra coisa senão injúria da pregação do novo profeta. E o segundo defendia ardentemente a sua missão como divina. O centurião romano ouvia-os com a maior atenção, porque Saulo era versado nos profetas e apoiava-se em suas fontes para provar que o verdadeiro Messias não pode jamais ser proclamado por um insignificante mensageiro como esse pregador de arrependimento no deserto. Saulo eloquentemente desenhou um brilhante quadro da vinda do Messias e do esplendor de seu reino, e acrescentou que anjos e sinais celestiais, e não um homem selvagem do deserto com seu batismo na água, preparariam o caminho diante dele. Finalmente, quando o dia terminou, avistamos as muralhas e as torres de Jericó, mas conseguimos alcançar os portões somente depois que eles foram fechados. A presença do jovem centurião fez com que eles se abrissem imediatamente, e fomos admitidos com algumas centenas que, tendo também alcançado o portão depois de fechado, pediram e receberam permissão para entrar em nossa companhia. No dia seguinte, seguimos para Gilgal, sozinhos por estar a estrada perfeitamente segura, e o cortês romano havia saído na mesma manhã pelos portões
apressadamente para perseguir o famoso Barrabás, que na noite anterior atacou uma caravana a 4 léguas do Jordão, fazendo grande saque e matando muitos homens. Eu agora te escrevo sob o teto da casa de campo do Rabino Amós. Amanhã cedo, diz uma passagem que eu copio de meu diário, onde se lê: Vamos a Betabara, uma pequena aldeia além do Jordão, mas situada em suas margens, próximo da qual sabemos que João está batizando. Ele não mais está no Val do Jordão, porque o noivo da minha prima, João, o achou e foi por ele batizado há algumas semanas. Lázaro continuou com Saulo e o erudito Gamaliel, com muitos advogados e médicos que em grupo desejavam ver e ouvir este profeta do deserto. Na verdade, querido pai, o advento de um profeta é uma ocorrência tão rara entre nós que a simples ideia de que João Batista possa ser um profeta verdadeiro de Deus comoveu o grande coração de Israel e despertou curiosidade, esperança e admiração no mais alto nível já conhecido na terra. Parece ser um único assunto e o único pensamento. Cada homem diz a seu vizinho: Você viu ou ouviu o novo profeta? Ele é o Messias. Ou ele é Elias? Minha próxima carta te dará uma narração, meu querido pai, do que testemunhei em Betabara, e talvez te interessará mais profundamente do que qualquer coisa que já tenha escrito. Que a esperança de Israel não seja adiada por muito tempo, e que possamos receber o Messias quando ele vier, com fé humilde, com honra e com amor. E é a oração de tua afetuosa filha, Adina.